Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio 1 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. A história começa quando Hikaru observa um poderoso raio de luz saindo de um prédio. Alarmes tocam dentro do edifício e os guardas ficam horrorizados ao descobrir que algo muito importante foi roubado. A ladra é chamada Akai, e ela faz uma fuga acrobática. Um grupo de guardas a encontra no telhado, mas ela é o que se chama de Host Meal e pega sua arma. Akai começa a derrotá-los, mas eles têm armamentos anti-Mea. Ela é capturada, e outro host se prepara para recuperar o cubo que ela roubou. O Meshaur de Akai fala e fica insultado com a forma como sua espécie é tratada. O garoto de cabelo azul, Kai, não se importa com a opinião dele, pois acredita que os Meald são apenas ferramentas para os humanos usarem. O homem pega o cubo de volta e começa a conversar com Akai, mas ela tem alguns truques na manga. Ela escapa e começa uma batalha épica. O homem exige que ela seja capturada, mas ela é rápida demais. Akai eventualmente solta o cubo, mas seu recipiente se quebra, liberando uma enorme quantidade de poder. Essa é a luz que Hikaru viu e ele sente algo estranho ao ouvir uma voz pedindo ajuda. No dia seguinte, Hikaru vai para a escola e se pergunta o que viu no trem. Ele tem um tipo de ataque de pânico e tenta voltar para casa, mas seus amigos aparecem para cumprimentá-lo. Aya o repreende por ter causado tal comoção. Ela é informada de que o cubo ainda deve estar por perto e promete não cometer mais erros. Hikaru conta aos seus amigos sobre a voz que ouviu e a luz brilhante que viu na noite anterior, depois de olhar mais de perto. O prédio explodiu, Hikaru filmou, mas por algum motivo a gravação não mostra nada. Hikaru também viu algo brilhante perto, mas isso também não está na gravação. Seus amigos não acreditam nele quando ele explica que a voz estava pedindo ajuda e assumem que Hikaru estava apenas fazendo uma transmissão. Eles zombam dele por acreditar em fantasmas, mas Hikaru fica chocado quando ouve a voz novamente. Hikaru corre em direção à voz, mas é avisado de que está se aproximando de uma área restrita. Um policial lhe diz para ir embora, mas acaba o deixando lá. Hikaru ouve novamente a voz pedindo ajuda. Algo toma conta de Hikaru e ele corre para a área restrita, procurando freneticamente pela fonte da voz. Ele eventualmente encontra um cubo brilhante, e a voz vem dele, pedindo ajuda. Hikaru fica chocado, mas decide tocar no cubo. Isso faz o cubo voar para o céu por algum motivo, e Hikaru fica assustado quando ele cai de volta, quase o atingindo. O cubo libera uma quantidade imensa de energia. A luz é incrivelmente forte e Akai fica chocada ao vê-la. Hikaru agora tem um braço gigante saindo de suas costas, e o braço se alegra por ter sido salvo. Hikaru aparentemente não sente o braço gigante, enquanto procura a fonte da voz. O braço se revela e agradece Hikaru por salvá-lo, pedindo seu nome. Hikaru está perdendo a cabeça, sem entender o que está acontecendo, mas o braço, lembrando-se de manter as maneiras, tenta se apresentar, embora tenha esquecido seu próprio nome. Hikaru tenta se afastar, mas percebe que o braço está preso ao seu capô. Antes que ele possa obter respostas, um drone os encontra e anuncia que seu alvo foi encontrado. Hikaru assume que é um drone de entrega e o ignora, tentando se livrar do braço. Infelizmente, o drone é uma arma de destruição em massa, então Hikaru precisa correr por sua vida. Hikaru diz ao braço para se afastar e ir com seu amigo drone, mas o braço explica que Hikaru é seu único amigo agora. Hikaru cai enquanto o braço puxa sua calça, mas ele consegue usar o braço para evitar que o drone o corte ao meio. O braço avisa que não há tempo para rir, e vemos que vários drones tipo Terminator apareceram. O braço diz para não temerem, pois precisam apenas trabalhar juntos para escapar. Em outro lugar, um grupo é informado de que o Trigger Army foi localizado. Um homem está feliz por ver que ele voltou, mas todos ficam furiosos ao saber que entrou em contato com um humano desconhecido. Eles não têm certeza, mas acham que o garoto é apenas um civil. O presidente do grupo deixa o Coronel Sanders para lidar com a situação e ele ordena o estabelecimento de um perímetro ao redor da área. Ele quer priorizar a captura do Trigger Army e não se importa com o que aconteça com o garoto. Hikaru consegue se esconder por um momento, e o braço o elogia por ser um bom corredor. Hikaru exige saber o que o braço é, mas o braço nem mesmo lembra seu nome. A única coisa que ele sabe é que Hikaru é um cara muito legal. O braço explica que, sem algo chamado Arbitrium, ele não pode se mover como quer. Hikaru se pergunta o que é Arbitrium, mas o braço é muito errático e apenas pede o nome de Hikaru. Hikaru não se apresenta, saindo enquanto diz que o braço parece estar bem o suficiente para escapar sozinho. O braço explica que ainda pode estar em perigo e se preocupa com a segurança de Hikaru, mas Hikaru apenas culpa o braço por tudo e diz que estará mais seguro se afastar dele. Quanto mais Hikaru se afasta, mais o braço parece sentir dor, então o braço implora para que Hikaru não o deixe sozinho. Hikaru corre para ajudar, mas o braço se recupera rapidamente, então ele vai embora novamente. Eles vão e voltam algumas vezes, ficando claro que Hikaru precisa ficar perto, ou o braço perderá sua energia. Hikaru não tem outra escolha, então coloca seu capô de volta, com o braço preso a ele. Eles são encontrados pelos drones novamente, mas dessa vez Hikaru exige que o braço seja útil. O braço faz isso e arrasta Hikaru para cima. O cara de cabelo azul decide que os drones serão suficientes para lidar com o civil, porque ele quer focar em Akai, que está perto.
Akai está abaixo, mas é muito ruim com direções e a pessoa em seu ouvido diz para ela ir na outra direção. Akai não quer dar a volta no prédio inteiro, então seus braços oferecem para quebrá-lo, mas ela decide apenas passar por uma abertura. Hikaru continua correndo pela sua vida, mas Akai eventualmente o encontra. Ela traz seus braços de volta e acaba rapidamente com os drones. Akai chama o braço de Elma e avisa que, se ele se mover, ela o eliminará no local. Os braços de Akai lembram ela de que ela deveria seguir um script para acalmar seus alvos, mas são interrompidos por Blue-A, que quer vingança pelo que aconteceu na noite anterior e acaba negociando com os braços de Akai. Elma mostra a Hikaru uma saída e Akai não pode persegui-los com os braços para fora. Os drones vão atrás de Hikaru, mas Akai fica furiosa. Hikaru se arrepende de ter ido até a área restrita e está claramente apavorado, então Elma diz para simplesmente deixá-lo para trás. Todos estão atrás dele, e Elma não quer envolver Hikaru mais ainda. Hikaru hesita em ir embora, pois sabe que Elma perderá toda a sua força, e Elma fica feliz por ver que Hikaru é realmente uma boa pessoa. Isso só fortalece a determinação de Elma, pois ele lembra que nunca quer ver pessoas boas machucadas. Ele diz a Hikaru para esquecer tudo o que viu e sair o mais rápido possível. Nesse momento, vemos que Akai destruiu o cara de cabelo azul e está irritada com a fuga de Elma. Elma se rende e concorda em fazer o que ela diz, contanto que ela deixe Hikaru, e Hikaru muda completamente de ideia, decidindo parar de ser covarde, pois fugir deixaria um gosto amargo na boca dele. Akai decide que terá que destruí-los, mas Elma diz para Hikaru avançar. Hikaru hesita, mas Elma explica que esta é a única saída. Hikaru decide confiar no braço que acabou de conhecer e corre em direção a Akai. Elma passa por uma espécie de transformação que permite que Hikaru dê um soco em Akai, que só pode estender a mão para eles enquanto escapam. Eles emergem de um esgoto logo depois, e Hikaru finalmente se apresenta. No prédio, uma criança desmaia e fica furiosa, se perguntando quem roubou seu Mecha UD. Ele está totalmente enfurecido e declara que o Trigger Arm é dele. O chefe de Akai fica desapontado ao saber que ela deixou o braço escapar, mas entende, pois ninguém poderia esperar que um civil fosse capaz de controlar Elma. Eles não têm tempo a perder, pois seus inimigos certamente os perseguirão. Então, ele manda Akai sair para recuperar o braço. Mais tarde, Hikaru leva Elma para a escola, mas se certifica de esconder o braço gigante que fala. No entanto, quando Hikaru chega à sala de aula, fica horrorizado ao descobrir que Akai é uma nova aluna na escola. Ela ignora todos e coloca seu assento bem ao lado de Hikaru. Sem demora, os investigadores rapidamente identificam o garoto que tentou escapar com o braço mecânico, um estudante aleatório do ensino médio que se envolveu na confusão toda. De acordo com o investigador TW, terminar com ele seria uma ordem cruel. Por outro lado, sua parceira, Vanna, responde que isso demonstra a importância do braço mecânico e, em seguida, questiona se ela tem sentimentos pelo garoto. Ela responde beliscando fortemente sua perna, dizendo que é por causa de pessoas como ele que nunca são levadas a sério. Vanna reconhece que TW trabalha duro e ela lhe garante que não hesitaria, mesmo que fosse contra uma criança. Quando Hikaru foi ao banheiro da escola, ele nunca imaginou que a mulher o seguiria até o fim do mundo. Alma apareceu para comentar que, surpreendentemente, Aki não estava demonstrando sinais de querer lutar. Hikaru acrescentou que provavelmente não seriam atacados nem mesmo na sala de aula. Então Alma sugeriu que conversassem com Aki, dizendo que havia tanta confusão naquela bagunça anterior que nem tiveram tempo de dizer nada, mas ele tinha certeza de que a mulher só quitaram, achando que ele estava escondendo alguma coisa. Falando nisso, quando Aki apareceu novamente, um garoto apontou casualmente onde Hikaru estava. Mas, naquela altura, Mas o garoto não se sentia emocionalmente pronto. Shirama correu atrás dele e lhe entregou um bilhete de inteligência artificial, no qual a estranha garota pedia para encontrá-lo na sala de arte do antigo prédio da escola, após a aula. Shirama repreendeu seus amigos dizendo que Aki o procurou o dia todo, mas não conseguiu encontrá-lo, deixando Hikaru sem palavras no meio dessa situação maluca. Achando que ele apenas estava tímido para conhecer novas pessoas, a garota arrastou Hikaru até o local do encontro, dizendo para ele aceitar o amor daquela mulher de todo o coração. Hikaru então se deparou com ela dentro da sala e pensou que a usuária do braço mecânico tivesse usado Shirama para conseguir o que queria. No entanto, Aki deixou claro que foi ela mesma quem planejou tudo. Ouvir Aki usando o primeiro nome de Shirama fez Hikaru perder a cabeça, já que elas haviam se conhecido naquele dia. Colocando isso de lado, ele quis saber o que aquela garota maluca queria. Aki explicou que ela era membro do ARMS e que fora designada para proteger o braço mecânico. Sua primeira missão era levá-lo de volta para a sede, mas como Hikaru havia se conectado com o braço, não tinham escolha a não ser levar o humano junto. Alma admitiu que gostaria de saber mais sobre si mesmo, já que não fazia ideia de quem era mais. Então Hikaru aceitou as condições, especialmente porque Alma ficava fraco sempre que estavam separados. Aki tentou entender por que tudo isso estava acontecendo, e ansioso com toda a situação, Hikaru tentou chamar sua atenção. Um dos braços de Alma lhe disse para ficar quieto porque Aki era péssima para pensar em coisas difíceis. Finalmente, ela declarou que precisavam examinar o braço mecânico o mais rápido possível e que Hikaru não tinha escolha a não ser acompanhá-la. Hikaru perguntou se Alma poderia ficar grande novamente, como fez antes, para se defender de ameaças. O Mecha o fez o que foi pedido, liberando todo o seu poder. Aki ficou impressionada com a demonstração, mas,
Como o braço perdeu toda a sua força em segundos, Hikaru pegou o braço e correu antes que as coisas piorassem. Justo quando Alma estava reclamando que o humano não podia correr pelos corredores, Aki estava perseguindo-os com toda sua fúria. Shirama apareceu e lembrou ao amigo que ele precisava conversar com Aki adequadamente, o que fez Hikaru entrar em pânico e procurar desesperadamente por uma saída. Enquanto isso, TW tentava localizar seu alvo dentro do antigo prédio da escola, enquanto Vner o informava que um estudante estava vigiando a entrada, impedindo de se aproximar. Hikaru se viu preso dentro e percebeu que sua última chance de escapar era subindo as escadas. Um dos braços de Aki o orientou para a saída de incêndio, enquanto o outro sugeriu a direção oposta sem nenhuma razão lógica. Apesar disso, ela decidiu descer. Logo, um buraco começou a se abrir no teto do andar onde Hikaru estava. Quando ele percebeu, já estava sob o controle de Aki Ozama. Ela confessou que não entendia por que o garoto não a matara quando ela estava em defesa, mas ele não fazia ideia do que ela estava falando. De qualquer forma, ela exigiu saber quais eram as intenções de Hikaru com Alma, mesmo que seu próprio braço tentasse explicar que o garoto não tinha más intenções. Apesar das ordens de Aki, ela mandou que os dois provassem o vínculo que compartilhavam, e seu braço começou a admitir sua força novamente, mas logo ficou fraco. Enfrentando isso, Aki declarou que Hikaru só estava prejudicando o braço mecânico, então teria que se livrar do garoto. Shirama entrou, interpretando mal a situação, e correu imediatamente achando que estava interrompendo algum momento romântico entre os dois. Vner começa a correr novamente, enquanto o espião continua atirando nele. Vner continua a perseguição até que o garoto seja novamente atordoado no final do corredor. O sniper mira em seu alvo e dispara outro tiro, mas Aki intervém para proteger o estudante inocente com seu braço metálico. Ela então comunica de volta à base, dizendo que encontrou 2 Mecha-U desencadeados, mas que não pareciam do tipo verme. Percebendo a presença de Vner, a membro do ARMY supõe que ele seja um capanga do departamento de expansão do grupo Akagami. Alma pergunta o que é um Mecha-U encadeado, e um dos braços de Aki explica que a corrente é um dispositivo que rouba a consciência dos robôs, transformando-os em escravos. Aki então diz a Hikaru para se esconder com Alma enquanto ela resolve a situação. Enquanto Hikaru recua, Vner lança lâminas luminosas contra seu inimigo. Longe da ação, Hikaru, sabendo do estado em que ele se encontra, ele então coloca o braço mecânico sobre o ombro de Alma e começa a pensar em como poderia revidar aquele tiro sônico. Enquanto isso, T pergunta ao seu parceiro sobre a situação, mas não recebe resposta, então decide entrar na instalação. O homem havia conseguido imobilizar e encadear os Mecha-Uds de Aki, oferecendo-os para uso livre devido às correntes. Ela deixa claro que não é como ele. De qualquer forma, ela é carregada para fora, onde TW a espera e pergunta o que aconteceu com o braço mecânico. O parceiro dela explica que está escondido em algum lugar dentro do velho prédio da escola, fazendo TW mudar de assunto e focar em Aki. Ela lamenta não poder matar a membro do ARMYs naquele momento, pois suas ordens são para levá-la embora. Felizmente para os bandidos do Kagami, Hikaru aparece carregando o principal alvo da organização. Apesar da confiança dos vilões, Hikaru assegura que não será tão fácil quanto da última vez. Ignorando isso, Vner dispara novamente o tiro sônico, mas, desta vez, o garoto está preparado, usando os fones de ouvido canceladores de ruído. Ele escapa do ataque ileso e joga o braço metálico em direção a Aki, já que o TW havia absorvido o impacto do tiro sônico. Ela também foi derrubada. Finalmente, toda a luta faz a estrutura do velho prédio desabar. T consegue escapar, oficial Yarus, que é extremamente perigoso. De volta a Hikaru, ele é levado para a sede do ARMYs, uma organização que luta contra o grupo Akagami e foi formada para libertar os Mecha-Uds das correntes. O líder da organização se apresenta como LGS e diz que o nome de seu Mecha-Ud é Fist. Fist chama a Alma de o irmãozinho e garante que ele logo se lembrará de quem é. No entanto, apesar de precisar da ajuda de Alma, deixam claro que não precisam de Hikaru. Enquanto ele estava dormindo, fizeram alguns testes nele para medir os níveis de Arbitrium em seu corpo. Arbitrium é uma energia produzida pela mente humana e é necessária como combustível por todos os Mecha-Ud. Quando os níveis de Arbitrium de Hikaru são medidos, isso é o que os gráficos mostram, e esse é o padrão de um usuário médio de Mecha-Ud. Se ainda não estava claro, Hikaru é basicamente um fracasso quando se trata de usar Mecha-Ud, e não há como negar isso. Alice concorda que Hikaru pode ter sido responsável por despertar a Alma, mas também é o motivo pelo qual a Alma está fundida a uma jaqueta e ele não consegue nem usar o poder de Alma. Além disso, eles não têm escolha a não ser deixar a Alma sob seus cuidados por enquanto, mas ao quer deixar claro que Hikaru não pode agir por conta própria sob nenhuma circunstância, pois não é capaz de se controlar. Alma tenta defender Hikaru e aponta que ele é a única razão pela qual Alma não foi capturado por Kagami. Mas, por mais que isso seja verdade, quem diz que é um fato que Hikaru não tem poder para usar a Alma, então ele é um risco. Nesse momento, Aki interrompe e diz que acredita que Hikaru pode ser capaz de extrair o potencial de Alma. Afinal, ele conseguiu usar o poder de Alma da primeira vez que se encontraram, então ela tem certeza de que ele pode ficar mais forte com um pouco de treinamento. Até agora, o treinamento tem envolvido Alma fazendo flexões no telhado da escola, e enquanto Hikaru fica feliz pela oferta de Aki para treiná-lo, ele não tem certeza de quão eficaz isso realmente é, porque Alma é a única que está se movendo enquanto Hikaru só fica sentado.
Aqui diz que treinar o Arbitrium é sobre o espírito, então ele só precisa se concentrar o máximo que puder para se tornar mais forte. Isso está bem, mas ainda não explica como o exercício vai aumentar seu Arbitrium, mas ele decide seguir isso por enquanto. Pouco depois, aqui recebe uma ligação de Armes, que diz que ela precisa voltar à sede. Então, ela interrompe o treinamento de Hikaru e Alma e os leva de volta com ela. Houve muitos incidentes recentes onde mechas UD estão sendo arrancados de seus portadores, e esse homem é a terceira vítima da semana. Al acredita que isso pode ser obra de um novo agente Kami. Então sua prioridade é recuperar os mechas UD roubados o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Alma não entende o que ele quer dizer com tarde demais. Então Jax explica que, se o mecha UD de uma pessoa for arrancado à força, ela morrerá em alguns dias. O motivo não é totalmente conhecido, mas acredita-se que seja porque o Arbitrium começa a vazar do ponto de fusão, fazendo a pessoa enfraquecer cada vez mais até que eventualmente morra. Ainda há muito a ser descoberto sobre o Arbitrium, mas o que se sabe é que ele tem efeitos drásticos no sistema biológico humano. Por exemplo, qualquer pessoa que se funda com o mecha ganha uma habilidade física incrível, embora, no caso de Hikaru, ele sempre tenha sido fundido ao seu corpo, ele ainda é apenas um humano normal. Aqui nota algumas marcas nos braços da vítima e imediatamente percebe que quem fez isso estava usando um mecha do tipo quente, o Arm-type. Alice já sabe para onde ela está indo com isso e lembra a ela que a prioridade dela agora é proteger a Alma a todo custo, então não quer que ela se envolva nesse caso, mesmo que ela tenha razões pessoais. Depois que ele sai, aqui ignora tudo o que ele disse e diz que há algo que ela quer investigar por motivos pessoais, mas como ela tem que cuidar de Hikaru, ele vai com ela. Enquanto isso, no grupo Kagami, eles estão se apressando para descobrir onde está Jun, o irmão mais novo de Kadami. Ele aparentemente roubou o Melda artificial experimental e desapareceu, mas ninguém sabe o que ele pretende fazer com isso. O líder da terceira divisão oferece-se para resolver o problema, mas os membros dessa divisão são os mesmos que deixaram Alma e Saki na última vez, então desta vez os Corvos Brancos, White Ravens, são enviados para capturar Jun. Enquanto isso, Hikaru está com Aki até tarde da noite, e ele já percebeu que ela está investigando o caso que Al disse para ela não investigar. Ele se pergunta se é mesmo certo eles estarem ali sozinhos, mas Aki se recusa a responder. No momento seguinte, eles ouvem o som de cornetas ao longe, e do outro lado da rua, vemos os Corvos Brancos procurando o irmão mais novo de Kadami. O líder do grupo, Imada, diz para todos continuarem procurando a área. Mas quando Aki e Hikaru se aproximam deles, Hikaru realmente acha que não é uma boa ideia interagir com o pessoal do grupo Kagami. Mas Aki diz que tudo ficará bem, desde que ele fique ao lado dela e mantenha a alma escondida. Ela pergunta se ele sabe algo sobre um usuário de mecha do tipo quente, e no começo eles acham que ela é apenas uma garota comum. Mas quando ela menciona Mecha UD, Imada e seu grupo se tornam hostis, porque eles não podem deixar o público em geral descobrir sobre o mecha. Eles avançam para capturá-la, e aqui não tem escolha a não ser lutar contra eles. Então, ela chama Shimizu e Dex para ajudá-la. Imada fica chocado quando percebe que ela é uma usuária de mecha, mas ainda assim precisa derrotá-la. Então ordena que os Corvos Brancos se reorganizem e ataquem novamente. Enquanto isso, Hikaru é lançado para longe no tumulto. Enquanto tenta se levantar, vê um garoto com um inalador se escondendo em um canto. Ele diz para o garoto que é perigoso estar ali e pergunta se ele está bem, mas o garoto não responde e começa a correr. Hikaru não sabe muito sobre o garoto, mas está preocupado com ele, então decide segui-lo, deixando Aki para enfrentar os Corvos Brancos. Alma vê isso e se transforma em uma moto, seguindo Hikaru para tentar alcançar o garoto. Enquanto isso, alguns membros dos Corvos Brancos alcançam o garoto e Hikaru, então Hikaru se coloca na frente do garoto para protegê-lo. Os homens dos Corvos Brancos estão prontos para bater em Hikaru se isso significar alcançar o garoto, mas antes que Hikaru seja atingido, Alma aparece e bloqueia o golpe. Nesse momento, eles percebem que Imada e sua moto mecha estão indo diretamente em sua direção. Quando Hikaru vira para dizer ao garoto para correr, percebe que ele já sumiu. O alvo original de Imada pode ter escapado, mas agora que ele viu Alma, ele muda seus planos e passa a focar nele. Alma percebe que ele e Hikaru são os alvos, então tenta arrastá-lo para a segurança, mas, em termos de velocidade, não há como Alma vencer uma moto. Imada alcança-os e agarra Alma, ficando muito orgulhoso de ter capturado o Trigger Arm. De repente, Aki aparece do nada e derruba Imada da moto. Ela então começa a interrogar Imada e seus homens sobre o usuário de mecha do tipo quente, mas eles não sabem nada sobre isso, então Aki o solta, desapontada por não encontrar pistas, mas também irritada com Hikaru por ter fugido sozinho. Ela tenta explicar que ele quase colocou a Alma em perigo com seu comportamento imprudente, e apesar de querer acreditar nele, ela ainda o considera impotente. Neste momento, o garoto que havia fugido observa a cena de cima de um prédio e parece ter interesse em Alma também. Ele decide esperar o momento certo para atacar. Assim termina o episódio número 3. Mas me digam o que acharam deste episódio. Deixem seus comentários, seus likes e nada mais. Muito obrigado por assistir.